Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a esse novo episódio do Pratica Onco. Aqui, sempre ao lado dos meus amigos Marcos Camandaroba, Olá, pessoal. Mais uma vez, uma felicidade enorme estar aqui com vocês, dois né? grandes amigos no Praticam. Daniel Sarajuto. Sempre uma honra, gente. Tudo bom. Primeira vez que nós vamos para esse lugar. A gente sempre faz aí uma resenha. O responsável por isso é o Marcos. Marcos, para onde a gente vai hoje? Cara, eu ia fazer até uma piada, né, infame, mas não falar que é o quintal da Bahia. Não posso falar isso não, os caras vão me matar. vai. Ao contrário, é o lugar mais lindo que eu conheço. A orla mais bonita que tem no Brasil. Eu sou apaixonado por lá e pelas pessoas de lá também. Eu nunca fui lá, mas tô esperando um convite do nosso convidado. Se Deus quiser, a gente vai, né, Daniel? Eu já fui, rapaz. Pois Já é. fui, Eu nunca fui, mas a gente vai. Bom, eu tenho o prazer de estar aqui hoje com o meu grande amigo Michel Fabiano. O Michel é coordenador do Serviço de Oncologia do Hospital Primavera, oncologista clínico da Vita e uma grande referência hoje na oncologia nacional, não tenho dúvida. Um grande amigo. Michel, seja bem-vindo ao Pratica Onco, amigo. Obrigado por estar aqui hoje com a gente. E manda e desmanda, hein? Sergipe, Aracaju, né? Pois é. Olá, pessoal. É uma grande honra minha, na verdade, estar aqui falando com vocês, com grandes amigos, Marcos, Ângelo e o grande Daniel Saragiotto, com quem eu aprendi quase tudo que sei de gastrointestinal. Então, Marco, é uma honra ter feito parte da Bahia, viu? Então, estamos juntos, Bahia e Sergipe. É isso aí. É isso aí. Eu adoro isso. Aí. Ô, Michel, então, amigo, hoje você veio conversar com a gente com um tema, meu Deus, super desafiador, que é câncer de pâncreas, né? Vamos começar com o casinho, Michel? Vamos lá? Vamos lá. Falar de câncer de pâncreas é sempre super interessante, porque qualquer benefício que traga a gente já deixa a gente animado frente a uma doença tão agressiva que é o câncer de pâncreas, né? Vamos lá. O caso de meu consultório, uma senhora de 78 anos, branca, sem nenhuma comorbidade, completamente ativa, independente, toma conta de sua casa, começou a ter um aumento do volume abdominal, uma dor abdominal em cólicas, foi para o pronto-socorro, viu que tinha uma ascite volumosa, um espessamento peritoneal e um cisto complexo no pâncreas, certo? Fez uma biópsia guiada de um dos nódulos peritoneais, e confirmou que era um adenocarcinoma de pâncreas. Ela tinha um marcador, um CA199 bem elevado, 4.500, estava sintomática. Nessa ocasião, PS1-2, na verdade. A parte de biomarcadores veio um adenocarcinoma estável, BRCA1 e 2 sem mutação, e HER2 uma cruz. A gente começou a primeira linha para ela, baseado na idade, principalmente, tentando obedecer os critérios dos principais estudos que guiam nossa conduta em primeira linha. Eu comecei para ela a genzar com nab-paclitaxel. Ela teve uma resposta rápida e excelente, com um ciclo. Ela secou praticamente a CIT, ficou super bem, PS0. Manteve resposta por aproximadamente 6 meses, quando progrediu novamente no peritônio e no pulmão também dessa vez. E aí, nesse cenário, eu comecei uma segunda linha para ela, com fluoracil mais irinotecano lipossomal, que é justamente esse o tema que a gente vai discutir hoje aqui no nosso podcast. Excelente. Michel, então, você optou por essa linha de tratamento. Qual foi o estudo que você usou para tratar essa paciente, amigo? De segunda linha, você está falando? Isso, Então, perfeito. segunda linha, a gente se baseou no Napoli 1. Excelente. Quer falar um pouquinho do estudo, Michel, por favor? Vamos lá. O Napoli 1 é um estudo de fase 3, multicêntrico, multinacional, que randomizou os pacientes que tinham sido submetidos à primeira linha de câncer de pâncreas metastático a um esquema de quimioterapia contendo gemcitabina e que tinham progredido essa primeira linha, foram randomizados para 3 braços. Um braço que fazia fluoracil e leucovorin isolado, o outro braço com irinotecano lipossomal isolado e outro braço que fazia a junção dos dois, que era o fluoracil com leucovorin, mais o irinotecano lipossomal. Esses pacientes foram randomizados para esses 3 braços e foi avaliado tanto a sobrevida global, sobrevida livre de progressão, taxa de resposta, principalmente a comparação dos 2 principais braços, que era furacil e leucovorin isolado versus furacil e leucovorin associado ao irinotecano lipossomal. O que a gente viu?
em todas as comparações, certo, a associação de fluoracil e leucovorin foi superior aos outros dois braços, tanto em ganho de sobrevida global, certo, teve um ganho de sobrevida global de aproximadamente 2 meses, ganho de PFS e ganho de taxa de resposta. Então, foi um estudo claramente superior, estatisticamente significante, e que trouxe uma nova opção de segunda linha, baseado na melhor evidência científica disponível, para que a gente pudesse tratar esses pacientes com câncer de pâncreas metastático que progrediram a uma primeira linha baseada em gecitabina. Excelente. Como é que foi a experiência da paciente, Michel? Bom, comecei para essa paciente esse esquema. Ela fez 2 ciclos, eu avaliei resposta, tinha tido uma resposta parcial boa, com melhora importante dos sintomas que ela tinha. Ela manteve essa resposta por 5 meses e meio, quando infelizmente ela veio a progredir. É pâncreas, né? Então é uma doença que a gente ainda tem poucos avanços, tem muito menos avanços do que o que a gente gostaria. Excelente. Bom, fantástico o caso, né? Acho que é um Sim, caso de vida real, que é o que a gente quer aqui, né? E, Michel, a gente queria agora alguma coisa do ponto de vista prático. A gente sabe que é um tratamento relativamente recente, acho que foi em abril do ano Sim. passado, né? É. Que a gente teve a aprovação, se não me engano. 2025 foi. A gente Isso. começou a tratar os pacientes no final do ano agora. Isso, Agora exato, até tá chegando. aprovar, precificar. É, Exato, exato. Então, a gente quer trazer aqui a vida prática aí, né? Eu acho que muita gente às vezes nem teve experiência aí Sim. com esse novo esquema. Vamos começar, Daniel? Vamos lá? Então vamos lá. Michel, acho que eu faço gastrointestinal, você faz bastante também, mas quem está fora do mundo gastrointestinal não conhece muito essa droga, né? Conhece o velho irinotecano, mas agora é o irinotecano 2.0 ali, o irinotecano lipossomal, né? O que muda nessa droga? Qual que é a vantagem? Qual que é a ideia da droga, dessa nova apresentação do irino lipossomal, né? O irinotecano lipossomal? Daniel, eu confesso que quando eu comecei a ler o estudo, quando foi apresentado a droga, eu fiquei super empolgado quando fui ver todas as vantagens que o urino lipossomal tinha frente ao urino convencional. Mas, basicamente, do ponto de vista farmacológico, ele é uma molécula que a molécula do irinotecano, ela é revestida por uma bicamada lipídica, o que impede a sua transformação precoce no SN38, que é o metabólito do irinotecano. Então, a droga ativa fica mais tempo funcionando, teoricamente. Além disso, ele é revestido por uma camada de PEG, de polietileno glicano, que impede a sua eliminação precoce. E como a molécula fica no seu interior, ela acaba tendo uma dimensão maior. E essa dimensão maior, teoricamente, propicia uma maior penetração no tecido neoplásico, porque o tecido neoplásico, a gente sabe que tem os neovasos, e esses neovasos são mais fenestrados, têm umas fenestrações maiores. Então, como a molécula é grande, ela passa por essas fenestrações, mas nos vasos sanguíneos intactos, que têm fenestrações pequenas, que são nos órgãos normais, ele, teoricamente, ele não teria penetração, porque ele, por ser uma molécula grande, não passaria por essas fenestras pequenas. Então, teoricamente, é a droga que atuaria de forma mais especial naquele tecido neoplásico, onde ele realmente deveria agir. Então, é uma droga que tem teoricamente, várias vantagens sobre o velho e bom irinotecano convencional, né? Ótimo. Excelente. Marcos. Muito bom. Michel, pós-progressão, a gente estabina na prática. A gente tem, né, o esquema do FOLFIRINOX, muitas vezes o paciente não tem muita performance, a gente acaba fazendo FOLFIRI, FOLFOX. E agora, com irinotecano lipossomal, como é que seria o seu pensamento na prática? FOLFIRI, lipossomal, FOLFOX, como você escolhe? Bom, Marco, acho que essa é a grande pergunta e é o grande benefício que esse estudo trouxe para a gente. Eu acho que cabe a nós, médicos oncologistas, trabalhar sempre com a melhor evidência científica possível, certo? Essa é a nossa função aqui. E agora sim a gente tem um estudo de segunda linha, fase 3, randomizado, em que a gente pode oferecer, baseado na melhor evidência científica, um benefício para o paciente. Até então, os estudos de segunda linha que nós tínhamos eram um pouco conflitantes. Então, a gente tinha estudos de fluoracil com oxaliplatina em segunda linha, que tinham resultados divergentes. A gente tinha, por exemplo, o Combo 003, que fazia o estudo OFF,
que é fluoracil, leucovorin mais oxaliplatina. É um esquema um pouco diferente do que o que a gente usa, que é um esquema de 4 semanas e folga 2, e uma infusão de 24 horas do fluoracil, que teve um benefício clínico e foi um estudo positivo quando comparou o OFF versus fluoracil isolado para os pacientes em segunda linha. E, ao mesmo tempo, a gente teve um outro estudo, que foi o Pancreox, que comparou o nosso Folfox, o M4Fox6, versus fluoracil e leucovorin isolado, e que esse estudo foi negativo. Não só foi negativo, como os pacientes que fizeram Folfox tiveram um desfecho pior do que os que fizeram fluoracil e leucovorin isolado. Então, são dois estudos que basicamente estudam combinações das mesmas drogas, que é a oxaliplatina com fluoracil e leucovorin, em formulações diferentes, mas que um diz ser vantajoso usar essa combinação e o outro não, então a gente fica meio que sem saber o que usar. A gente tem hoje no nosso cenário atual algumas meta-análises, estudos de coortes que avaliam fazer uma droga, multidroga, nesse cenário de pacientes em segunda linha. Mas agora sim a gente tem um estudo fase 3, randomizado, onde avalia a combinação de uma droga nova, que é a irinotecan lipossomal, versus o que poderia ser um padrão em segunda linha, que é o fluoracil, e que trouxe um ganho de taxa de resposta, um ganho de sobrevida global, um ganho de PFS, de controle de doença, tudo isso com significância estatística. Então, para uma doença que até hoje a gente tinha poucas opções terapêuticas, a gente hoje tem um estudo muito bem desenhado e que traz essa vantagem para o nosso paciente, com certeza isso muda o cenário da segunda linha para aqueles pacientes que fizeram uma primeira linha baseada em gencitabina, né? Ótimo. Eu vou sair um pouco do protocolo aqui, estou no meio de grandes especialistas de tumor gastrointestinal. E aí eu queria fazer tipo uma enquete mesmo com vocês aqui. Ó, aqui, quem sabe, faz ao vivo, tá? Vamos lá. Eu queria a opinião de vocês se nessa disponibilidade que a gente tem no tratamento de segunda linha, vocês têm repensado o tratamento de primeira linha? Ou como é que fica essa escolha aí para vocês? Quero começar com o Marcos, depois o Daniel e por último o Michel. Sim, pessoalmente sim. A gente já tem dados de tratamento de primeira linha com gencitabina e nab-paclitaxel. E se achava que o FOLFIRINOX era melhor. E ao contrário, né? Quando a gente está falando do GEM mais nab-paclitaxel, tem dados que mostram que é tão bom quanto. Muitas vezes até numericamente um pouco melhor. Então, fazer a sequência do GEM mais nab e, posteriormente, irinotecan lipossomal, eu acredito que seja uma sequência muito boa. Logo, né, o irinotecan lipossomal será incorporado na primeira linha, que seria o Napoli 3. O Michel sabe muito bem também. E aí a gente vai ter uma outra forma. Será que a gente vai fazer realmente esse FOLFIRINOX lipossomal? Mas até que venha a incorporar na primeira linha a sequência de GEM mais nab, seguido de irinotecan lipossomal mais 5-fluoracil, para mim me agrada muito. Boa. Daniel? Olha, eu gosto muito do esquema de FOLFIRINOX tradicional para a primeira linha, mas ele te dá um problema, porque depois de FOLFIRINOX a gente não tem uma opção boa. Não existe um estudo fase 3 nesse cenário. Basicamente, você tem o crossover do estudo, que era fazer Genzar monodroga. E a gente não quer fazer só Genzar monodroga, a gente quer fazer, às vezes, um Genab, por exemplo, seria uma boa alternativa, mas a gente, às vezes, tem a dificuldade de aprovação das operadoras, né, por conta de o estudo de Genab é um estudo de primeira linha. A gente até já abordou esse estudo aqui no Pratica Onco, né? Sim. Em episódios passados. Então, é um estudo muito bom, gosto do esquema Genab também, mas é um esquema de primeira linha. Então, nem toda operadora, às vezes, vai te liberar esquema para segunda linha. Então, você faz um FOLFIRINOX e, às vezes, você fica refém de uma segunda linha ali, só com Genzar monodroga. Então, eu acho que a presença de um esquema um pouco mais ativo, que a gente confia um pouco mais, né, porque a gente ficava com essa dúvida, realmente o Michel acabou de responder bem, de estudos com oxaliplatina em segunda linha, positivos e negativos, e para que lado a gente vai, eu acho que começa a ser mais interessante, porque a gente vai estar bem respaldado na literatura médica de fazer Genab e depois ir para um FOLFIRI com irino lipossomal, né? Então, eu acredito que pode ajudar um pouco aquela estratégia. A gente tem que pensar no paciente, nos efeitos colaterais, do que a gente quer para o paciente e também como a gente conseguir acesso do paciente ao remédio. Aqui o tema é pratica onco mesmo, né? Michel, na sua prática, eu pelo menos quando vi o estudo, eu fiquei tentando desenhar um algoritmo ali de como que ia tratar o paciente com câncer de pâncreas, né? Como é que é para você aí, Michel? Você pensa igual? Como é que é? Eu penso um pouco parecido com o Daniel. Eu sou bem fã do FOLFIRINOX. Acho que minha experiência, claro, experiência pessoal, o FOLFIRINOX
ele resgata melhor o paciente, mas quando a gente tem uma possibilidade de ter uma segunda linha eficaz baseada numa evidência científica de qualidade, a gente precisa repensar, e precisa repensar, inclusive, nos estudos que nós temos de primeira linha. Isso fez a gente voltar a ter o interesse em comparar o estudo do Fulfirinox e o estudo do Genzai e nab-paclitaxel. Claro que a gente não deve comparar um estudo com outro, que se a gente for comparar numericamente, brilha muito os olhos a gente usar o Fulfirinox, mas se a gente for um pouco mais a fundo, a gente vai ver que são populações bem distintas e que a população estudada no estudo do Genzai e NAB, do PACT, é uma população muito pior. Uma população que tinha uma performance pior, que tinha uma idade maior. Então, não dá para a gente comparar uma coisa com a outra. E agora, para essa população que teve um benefício já, que é Genzar com nab-paclitaxel, e que no estudo inicial tinha uma performance pior, mesmo assim agora tem uma opção terapêutica eficaz, com ganho de sobrevida, com ganho de taxa de resposta, que muitas vezes é necessário para que a gente possa resgatar esse paciente de algum sintoma. Então, eu tenho pensado muito, até para aqueles pacientes que teoricamente sejam fits para fazer Fulfirinox, em guardar esse esquema na manga e começar com o Genzainab, para que possa ter como uma opção de sequenciar melhor o tratamento com o esquema do Napoli 1. Minha experiência foi boa com o esquema, então claro que eu tenho N de 2 pacientes que fizeram esse esquema, mas a resposta foi boa, sim, muito boa. Então eu repensei sim a primeira linha. Ótimo. Michel, para última pergunta aqui, eu queria que você faça um pouquinho sobre a posologia, como é que é o esquema, né, do ponto de vista prático mesmo, e quais as toxicidades que você espera e que você teve ou não teve, usando os dados do estudo aí, amigo. Então, com relação à toxicidade, basicamente a posologia mesma é do irinotecano, mas e a toxicidade também, por incrível que pareça, apesar de todos aqueles benefícios farmacológicos que eu falei com relação à parte de engenharia farmacológica da droga, ela tem um perfil de toxicidade praticamente igual ao irinotecano. A nossa principal preocupação é diarreia. Então, e diarreia, a gente já está muito bem acostumado a conduzir com o irino convencional e não chega a ser muito diferente. Então, ele aumenta a toxicidade em relação ao fluoraci isolado, principalmente de mielotoxicidade, mas toxicidade de diarreia é o que a gente deve ficar um pouco mais atento. E o manejo é muito similar ao que a gente faz com o Folfir e com o irino convencional, não é nada muito diferente. Excelente. Fantástico. Excelente. Muito bom. Droga nova no mercado. Muito bom. Muito bom. Michel, para a gente manter a tradição, a gente queria muito que você... Né, a gente brinca aqui que são os seus créditos, né? Então, onde que as pessoas podem buscar a sua opinião aí em Aracaju e suas redes sociais, amigos, por favor. O merchan agora, né? Vamos lá. Então, bom, minha rede social, Instagram é Michel Oncologista, Michel com L só, certo? Eu atendo hoje no Hospital Primavera e na Clínica Vita, no Centro de Oncologia Vita, são os dois locais que eu atendo. Aqui em Aracaju, então, esses são os locais que facilmente me encontro aqui. E estou à disposição sempre que precisar. Bom. Michel, a gente queria agradecer muito a sua presença aqui, amigo. Foi muito legal. Você trouxe inovação aí, vida prática mesmo, a gente discutindo os temas aí da vida real. Queria agradecer, Marcos. Prazer, pessoal. Se o pessoal de Aracaju não ficar chateado, voltarei lá sempre, né? Aracajives, viu, Marcos? Sensacional. Aracajives. Aracajives. Boa. Carnaval muito bom lá, Aracaju, muito bom. Bom, o Marcos é o especialista aí. Daniel Sargento, obrigado, querido. Eu queria saber do Michel se ele consegue me dizer se eu chegar em Aracaju, onde é o melhor lugar para comer um caranguejo, ou se ele não pode falar para não se comprometer com ninguém lá. Rapaz, acho que todos, né? Daniel, quando você vir aqui, eu prometo que eu mando fazer um caranguejo aqui em casa, feito especialmente para você, esse vai ser o melhor lugar, viu? Ei, rapaz. Você tem que chamar os três, Michel, não vai ser só o Daniel, não. Pode vir a galera aí do Pratica Onco, que a gente pode fazer o Pratica Onco na praia aqui, regada muito caranguejo.
Ei, Boa. rapaz. Então tá bom. Michel, mais uma vez, muito obrigado, meu amigo. E queria também agradecer a audiência de todos vocês, convidar vocês para seguir-nos nas redes sociais, aí no nosso projeto Pratica On, convidar vocês para os próximos episódios. Até o próximo, pessoal. Obrigado. Um Até o abraço. próximo. Obrigadão, pessoal. Pratica um.